Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de terça-feira, fazendo mais um pão diário, já pedindo que você se inscreva no nosso canal, vou deixar seu like, compartilhe, abençoe vidas. Já baseado no tema da terceira lição do terceiro trimestre, que tem como Ruth e Noemi, entrelaçada pelo amor. É a terceira lição, o tema da nossa lição. E o assunto que nós iremos meditar nesta manhã, ele se encontra em Provérbios, no capítulo 20, verso 11, que diz: quando a manipulação é sutil, se manifesta desde a infância. Bem, a leitura da palavra de Deus que iremos meditar nesta manhã se encontra em Provérbios, no capítulo 20, e o versículo 11, que diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Bem, queridos e amados irmãos, nós vimos nesta palavra aqui, falando um tema muito forte, né? Falando a respeito dizendo que a infância e o testemunho pessoal, né? Melhor dizendo, quando a manipulação é sutil, se manifesta desde a infância. Ou seja, o que é que a gente vai entender? Que desde cedo nós temos um caráter pessoal. E aqui o texto de Provérbios vai dizer que desde criança já se sabe se as suas obras elas são boas e retas, né? Só que alguns estudiosos que estudam a ciência humana vai dizer que o caráter de um ser humano ela começa a ser construída a partir da que ela nasce até os 12 anos. Até os 12 anos você pode formar o caráter de uma criança, né? Só que desde a infância já se vê a personalidade do ser humano, desde a infância. Eu vou te dar um exemplo. Tem crianças que na infância elas não dividem nada do que ela tem com ninguém, com os coleguinhas, né, com seus irmãos, né? Da mesma forma, às vezes os pais veem isso e não começa a mudar a maneira daquela criança de agir, né? Porque ela tem uma personalidade própria, mas que ela pode ser mudada, ela pode ser trabalhada da forma correta, quando nós entendemos a forma correta de trabalhar nessa formatura de caráter dessa criança. E nós temos de que forma a melhor forma de nós educarmos o caráter de uma pessoa? Usando a palavra de Deus como instrução, né? É tanto que vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, andando pelo caminho, andando pelas ruas, né? Que quando ela crescer, ela não vai se desviar da presença de Deus. Vai se desviar, porém a culpa das suas transgressões não estará sobre o seu pai que orientou essa criança. Então, o caráter de uma criança, ele é formado até os 12 anos, mas se faz necessário que nós, os pais, temos que ajudar essa criança a formar esse caráter. Então, se nós temos uma mente de Cristo, nós vamos formar o caráter do nosso filho de acordo com a palavra de Deus, fazendo que ela seja uma criança obediente, que ela seja uma criança que honre a sua família acima de qualquer coisa, né? Que honre a Deus com as suas atitudes, né? E outras coisas. Na nossa infância, a gente vai ver, por exemplo, se o meu pai olhasse para mim, no seu olhar, eu já sabia o que o meu pai estava querendo dizer. Por quê? Porque eu tive uma formação do meu pai a respeitar o próximo, a respeitar ele, entendeu? Então, aqui vai falar desse texto que desde de criança já se observa o caráter de uma criança, né? Então, que nós possamos observar isso, que nós possamos sempre ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar da palavra de Deus, para que ele possa ser um ser humano bem-sucedido, um ser humano amável, um ser humano que vai fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus, né? Então, que fique esta palavra da parte do Senhor para nossas vidas nesta manhã, já que o assunto fala sobre o caráter de uma criança, né? As suas obras, as suas atitudes, né? O seu comportamento como humano,
Então, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. E já que agradecendo os nossos telespectadores, né, alguns deles em especiais, no caso minha esposa, que tem sido a companheira que assiste o programa Pão Diário todos os dias, todas as manhãs, a irmã Glorinha, a irmã Aparecida, presbítero Fidelício, e outros que têm assistido, né? E você que deixa o seu comentário lá no nosso canal, no programa Pão Diário, que a gente vai estar falando o seu nome também, fazendo menção do seu nome, como a Donete ali em Santa Bárbara do Pará, pastor Jadson Souza, que assiste também ali em Belém do Pará, e outros que têm assistido. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua presença, já quero aqui te render graça, Jesus, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor. Que o Senhor venha continuar nossas vidas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.